nascido de uma mulher. Quando na plenitude dos tempos Deus se fez homem, Ele não veio ao mundo descendo do alto do céu, nasceu de Maria. Ele não nasceu em uma mulher, mas de uma mulher. É essencialmente diferente. Significa que Deus quis ser da mesma carne dela. Ele não a usou, mas pediu o seu sim, seu consentimento. E com ela começou o lento caminho da gestação de uma humanidade livre do pecado e repleta de graça e de verdade, repleta de amor e de fidelidade. Uma humanidade bela, boa e verdadeira, a imagem e semelhança de Deus, mas entrelaçada com a nossa carne oferecida por Maria. Nunca sem ela, sempre com o seu consentimento, na liberdade, na gratuidade, no respeito, no amor. E esse é o caminho que Deus escolheu para entrar no mundo, para entrar na história. Esse é o modo. E esse modo é essencial, tão essencial quanto o próprio fato de ter vindo. A maternidade divina de Maria, a maternidade virginal, virgindade fecunda, é o caminho que revela o extremo respeito de Deus pela nossa liberdade. Ele que nos criou sem nós não quer nos salvar sem nós. Esse seu modo para vir nos salvar é o caminho pelo qual também nos convida a segui-lo, a continuar com Ele, a tecer a nova humanidade livre e reconciliada. Essa é a palavra, humanidade reconciliada. É um estilo, uma maneira de se relacionar conosco, do qual derivam as múltiplas virtudes humanas de uma boa e digna convivência. Uma dessas virtudes é a amabilidade, a gentileza, como estilo de vida que favorece a fraternidade e a amizade social. E por falar em gentileza, em amabilidade, nesse momento, no pensamento se volta espontaneamente para o querido Papa Emérito Bento XVI, que nos deixou nessa manhã. Com comoção, recordamos a sua pessoa tão nobre, tão amável. E no coração sentimos tanta gratidão. Gratidão a Deus por tê-lo dado à Igreja e ao mundo. Gratidão a Ele por todo o bem que fez. E, sobretudo, por seu testemunho de fé e oração, especialmente nesses últimos anos de sua vida retirada. Só Deus conhece o valor e a força da sua intercessão, dos seus sacrifícios oferecidos pelo bem da Igreja. Essa noite eu gostaria de propor novamente a gentileza como virtude cívica, pensando em particular na nossa Diocese de Roma. A gentileza é um fator importante na cultura do diálogo, e o diálogo é indispensável para viver em paz, para viver como irmãos, que nem sempre estão de acordo, é normal, mas que, no entanto, se falam, se escutam e procuram se entender e ir de encontro ao outro. Pensemos apenas no que seria do mundo sem o diálogo paciente de tantas pessoas generosas que mantiveram unidas famílias e comunidades. O diálogo perseverante e corajoso não faz notícia, como os confrontos e conflitos, mas discretamente ajuda o mundo a viver melhor. Bem, a gentileza faz parte do diálogo. Não é apenas uma questão de boas maneiras, não é uma questão de etiqueta, de formas galantes, não. Não é isso que pretendemos aqui falando de gentileza. Trata-se, ao contrário, de uma virtude a ser recuperada, a ser exercida a cada dia para ir contra a corrente
e humanizar as nossas sociedades. Os danos do individualismo consumista estão à vista de todos, e o dano mais grave é que os outros, as pessoas que nos circundam, elas são percebidas como obstáculos à nossa tranquilidade, à nossa comodidade. Os outros nos, entre aspas, incomodam, nos perturbam, nos tiram tempo e recursos para fazermos o que nos agrada. A sociedade individualista e consumista tende a ser agressiva porque os outros são concorrentes com os quais competir. No entanto, precisamente dentro dessas nossas sociedades e também nas situações mais difíceis, há pessoas que demonstram que ainda é possível escolher a gentileza, a amabilidade, assim com seu estilo de vida, tornam-se estrelas no meio da escuridão. São Paulo, na mesma carta aos Gálatas, da qual se extrai a leitura dessa liturgia, fala dos frutos do Espírito Santo. E entre esses menciona um com a palavra grega Christotes. É isso que podemos entender por gentileza, uma atitude benevolente que ampara e conforta os outros, evitando qualquer aspereza e dureza. Uma forma de tratar o próximo, tomando cuidado para não ferir, com palavras ou gestos, tentando aliviar o fardo dos outros, encorajar, confortar, consolar, sem nunca humilhar, mortificar ou desprezar. A gentileza é um antídoto contra algumas patologias de nossas sociedades. Antídoto contra a crueldade, que infelizmente ela pode se insinuar como um veneno no coração, intoxicar as relações. Um antídoto contra a ansiedade e o frenesi distraído, que nos fazem concentrar sobre nós mesmos e nos fechar aos outros. Essas doenças do nosso dia a dia nos tornam agressivos, incapazes de pedir licença ou desculpa, ou simplesmente dizer obrigado. As três palavras tão humanas assim da convivência. Dá licença, desculpa, perdão, obrigado. Com essas três palavras se vai em frente. Na paz, na amizade humana. São as palavras da gentileza. Dá licença, perdão, obrigado. Nos fará bem pensar se usamos elas frequentemente em nossa vida. Dá licença, desculpa, obrigado. E assim, quando pela rua ou em uma loja encontramos uma pessoa gentil, ficamos maravilhados. Parece-nos um pequeno milagre, porque, infelizmente, a gentileza já não é mais muito comum. Mas, graças a Deus, ainda existem pessoas gentis, amáveis, que sabem deixar de lado as próprias preocupações para dar atenção aos outros, dar um sorriso, para dar uma palavra de encorajamento, de ânimo, ouvir alguém que tem necessidade de desabafar. Queridos irmãos e irmãs, penso que resgatar a gentileza como virtude pessoal e cívica pode ajudar muito a melhorar a vida nas famílias, nas comunidades, nas cidades. Por isso, olhando para o novo ano da cidade de Roma, gostaria de desejar a todos nós que nela vivemos que cresçamos nessa virtude, a gentileza. A experiência ensina que ela, se torna um estilo de vida, ela pode criar uma convivência saudável. Pode humanizar as relações sociais, dissolvendo a agressividade e a indiferença.
olhemos para o ícone da Virgem Maria. Hoje e amanhã, aqui na Basílica de São Pedro, podemos venerá-la também na efígie da Madonna del Carmine de Avigliano, proximidade de Potenza. Não subestimemos o mistério da maternidade divina. Deixemo-nos maravilhar pela escolha de Deus, que poderia ter aparecido no mundo de mil maneiras, mostrando seu poder e, ao invés de ser concebido livremente no seio de Maria, quis ser formado por 9 meses como qualquer criança e, por fim, nascer dela, nascer de uma mulher. Não passemos apressados. Paremos para contemplar e meditar, porque aqui está um traço essencial do mistério da salvação. E procuremos aprender um método de Deus, o seu respeito infinito, por assim dizer, a sua gentileza, porque na maternidade divina da Virgem está o caminho para um mundo mais humano.